Olá, você que está ligadão na sua TV3. Começa agora mais um Esporte em Dimensão Total, nessa quinta-feira, que é dia de gols, é dia de resultados do Brasileirão. Tivemos uma rodada ontem importante, o Brasileirão chegando quase ao final do chamado primeiro turno, né? Que são os jogos de vinda, né? E 17ª rodada, alguns resultados surpreendentes, alguns resultados normais, né? Os cariocas não sendo muito bem, não indo muito bem a nível de resultados, somente o Botafogo, coisas do futebol, Botafogo que estava aí numa situação dos cariocas mais crítica, acabou sendo o único vencedor nesse meio de semana. Nós tivemos a seleção brasileira ontem, né, com aquela nuvenzinha negra em cima da cabeça do Mano Menezes, 3-0, tem uma sobrevida aí até o próximo amistoso. E também nós temos notícias aqui do nosso programa hoje sobre o futebol internacional, já que os campeonatos europeus começam no próximo final de semana, Premier League, enfim, Campeonato Espanhol, mas esse assunto é para o Juliano, que está aqui conosco nessa tarde. Mas eu começo, Juliano, com a seleção brasileira, né, que era um jogo de risco para o Mano Menezes, né, mas os jogadores mostraram que estão acreditando, né, deram esse voto de confiança. Nós vimos jogadores com muito empenho aí, jogadores importantes, que a gente, com toda a realidade que se encontra a seleção brasileira hoje, nos deixou um pouco mais otimistas, sabendo que essa seleção ainda tem que melhorar muito, né, Juliano? Boa tarde, Tatão, boa tarde ao público de casa. Foi um amistoso aí, né, contra a equipe da Suécia, a Suécia que, né, jogou sem 8 jogadores, né, que estavam atuando pela Eurocopa, então foi uma Suécia bem diferente, uma Suécia bem desfalcada, mas se viu aí com mais um teste aí para o Mano Menezes para ajustar, né, a sua equipe, né. Alguns esperavam uma seleção abatida pela eliminação, né, dos Jogos Olímpicos, né, tendo vice-campeonato, mas não, acho que o Brasil, né, encarou com muita seriedade esse amistoso, né, alguns jogadores aproveitando essa oportunidade, né, o caso do Alexandre Pato, que entrou, né, no decorrer do jogo, né, fazendo 2 gols, dando esse placar elástico aí ao Brasil, né, o Leandro Damião deixando a sua marca mais uma vez, mostrando, né, que no setor ofensivo o Brasil tem boas opções, mas acho que serviu para definir uma coisa. Então, acho que acabou, né, o período de testes, acho que estamos aí, né, 1 ano e meio, né, um pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos da Copa do Mundo. A Copa das Confederações faltam só 10 meses. Copa das Confederações já no ano que vem. Então acho que o Mano já tem que começar a fechar, né, o seu grupo. Lógico que não vai fazer o mesmo erro que, ao meu ver, cometeu o Dunga, né, que a gente sabe que no último ano, nos últimos 6 meses, sempre tem aquele jogador que está, né, no seu auge, vivendo um excelente momento. A Ipura já tem aquele grupo fechado, não convoca esse jogador para a Copa do Mundo, que é uma competição curta de 7 jogos. Então tem que deixar 1, 2, no máximo 3 vagas para esses jogadores que insurgirem, né, explodindo naquela reta final da Copa do Mundo. Mas lógico que o seu grupo, acabou a fase de teste, o seu grupo já tem que sendo formado para a competição no ano que vem e lógico o objetivo maior que é a Copa do Mundo. O Brasil que ontem fez esse amistoso, na tarde de ontem, no estádio em que o Brasil conquistou o primeiro campeonato mundial, um estádio que já faz parte da história do futebol brasileiro. Tivemos o Pelé, o Pepe e o Mazzola, esses jogadores representando essa geração, Juliano. E o Brasil, né, essa seleção provou também, e nos deixou, né, uma esperança, e provou também que a gente pode sonhar um pouquinho com essa seleção, deixou essa esperança para a gente, já que e mostrou que esse estádio traz sorte para a seleção brasileira, principalmente para o Mano Menezes. Você falou em relação aos próximos compromissos da seleção brasileira. A seleção brasileira que venceu ontem já tem mais um amistoso aí, Juliano, no próximo dia 23, e também tem a África do Sul aí. Você acha que o Mano, ele ontem já acertou em convocar o Ramires, os jogadores que a gente viu a seleção, outras opções, a não ser só a bola no Neymar e no Oscar, né, o Brasil com outras variáveis? Quem você acha que ainda falta entrar nesse grupo que apareceu ontem contra a Suécia, vencendo e mostrando algo diferente? Então acho que a seleção teve alguns problemas, né? A gente viu isso, né, nos Jogos Olímpicos, na questão da marcação, alguns jogadores com grande talento,
né, no caso do Neymar, do Oscar, uma marcação muito forte. Então esses jogadores têm que aprender a sair dessa marcação. Lógico que a equipe, né, que foi em Londres foi a equipe olímpica, tem que incorporar com jogadores mais experientes, como já foi ontem, né, com Ramires, né, entre outros jogadores que ainda vão entrar nesse grupo. Acho que o Mano Menezes com certeza ainda pensa, né, quem vai viver um bom momento a partir de agora na questão do gol, né, o goleiro Rafael Silva, goleiro, né, do Santos, se contundiu, não participou das Olimpíadas. O Gabriel fez um bom jogo ontem, mas né, a gente sabe que é muito jovem para ser o goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo. Então com certeza está na cabeça dele alguns nomes que ele já convocou, Jefferson, né, o goleiro Diego Alves, o próprio, né, Júlio César, né, que ainda tem condições. Então acho que o goleiro tem que ser um goleiro mais experiente para aguentar, né, uma Copa do Mundo. Um jogador de marcação, né, de meio de campo, ele precisa levar, né, um jogador mais encorpado, com mais bagagem. E o seu problema também, que eu acho que para mim é a lateral direita, que vem dando alguns problemas. O Brasil enfrenta no próximo dia 23 a China em Recife e a África do Sul em São Paulo no próximo dia 10 de setembro, Juliano. E o Neymar, no caso, que é o jogador que a gente deposita muitas esperanças, como é que você viu ele ontem com peso a menos, né? Até porque tinha o Ramires e outros jogadores aí para dividir um pouco? Não, acho que o Neymar é a grande estrela, né, da seleção brasileira. Para mim, eu já disse, isso aqui é um jogador diferenciado, né? A gente não pode nem endeusar, mas é um jogador diferenciado do futebol brasileiro hoje. Ele está se acostumando, né, como eu falei, desse novo estilo de marcação. Antes, no seu primeiro jogo, eu tinha apenas um marcador, depois foram 2. No jogo contra o México já tinham 3 jogadores em cima do Neymar. Então isso vai ser, né, cada vez mais constante, né, com os títulos que o Santos conquistou, né, com os jogos que ele já tem pela seleção brasileira. Cada vez mais, né, as seleções vão conhecendo, né, o Neymar, o talento que ele tem, vão aumentando a marcação. Acho que o Mano Menezes tem que criar opções, né, para o Neymar, não só o Neymar ser o jogo do Brasil, né, tem que criar opções com lateral e o Neymar participar de todo um grupo, de todas essas jogadas, de ultrapassagem, né, de participar mais dentro da área, recuar um pouco o Neymar para buscar jogo, ganhar espaço, não ficar preso apenas no lado esquerdo, que foi preso aí muito fácil nesses últimos jogos das Olimpíadas. Ô Juliano, você vai daqui a pouco nos falar sobre o futebol internacional. Nós tivemos os amistosos da seleção brasileira e outras seleções também fizeram seus amistosos ontem. E os campeonatos europeus começam no próximo final de semana. Eu gostaria que você falasse um pouco aí dos que se destacam mais, que é o campeonato italiano, o espanhol e o campeonato inglês. Português também. Com certeza, o futebol, né, europeu aí, para nossa alegria, voltando aí nesse final de semana. Né, eles fizeram pré-temporada, amistosos aí na China, né, coisas que clubes brasileiros aí eu acho que tem que voltar a fazer, né? Ganhar dinheiro, ganhar capital e também tinha aqueles torneios, ganhar marca, né? Mas tem, né, equipes aí que se reforçaram, né, muito forte aí para essa temporada 2012, 2013, né, já na Europa é dessa forma. Acredito na equipe do Arsenal, né, se reforçou com Cazorla, né, com Podolski, jogador alemão. E perdeu a sua grande estrela, o Van Persie, para o seu maior rival, Manchester United. Inclusive, fato curioso, então hoje os torcedores do Arsenal queimando a camisa do Van Persie depois de 7 anos no clube. O Van Persie aí trocou. De torcedor mesmo. É a mesma coisa um jogador que ficar 7, 8 anos no Flamengo e trocar pelo rival. Então não tem jeito, é coisa de torcedor. Futebol espanhol, campeão, né, Real Madrid, Barcelona. Acho que não foge disso. O Barcelona, né, não precisa falar do seu elenco. O Real Madrid, né, também manteve a sua base. Futebol italiano, Juventus, né, que tenta manter o título, e uma equipe, né, que vai ter alguns problemas, perdeu muitos jogadores importantes, né, o principal deles, o Thiago Silva, o Milan, né, tenta aí se recuperar, já que não fez uma temporada, né, boa no ano passado. Então o Milan tem a obrigação aí do seu torcedor, né, de conquistar resultados melhores nessa temporada. Você falou aí de todos os torneios. Eu gostaria que você voltar novamente ao torneio, ao campeonato inglês. O Chelsea é o adversário do Corinthians em dezembro, né? Nós temos o Oscar, temos o Ramires, lá jogadores brasileiros. Davi Luiz. Como é que está o Chelsea, né, que vai começar o campeonato, que provavelmente deve ser o Chelsea que vai enfrentar o Corinthians
nesse final de ano aí, deixando o Corinthians com a possibilidade ou não de trazer também esse título que é importante para o futebol brasileiro. Vai ser um jogo muito difícil pelo Corinthians, né? O Chelsea tem uma excelente equipe, né? Jogadores, né, experientes, manteve, né, o Lampa, né, jogadores brasileiros, Ramires, Davi Luiz, né, agora a contratação do Oscar. O Hulk também está sendo sondado. Ainda também, sendo sondado, o mercado, né, de transferência fecha no dia 31 de agosto, então, né, com certeza o Chelsea, pelo poder aquisitivo que tem, ainda vai, né, contratar alguns jogadores, tem o Mata, então é uma equipe forte, é uma equipe que vai lutar pelo título inglês. A Premier League, para mim, é um dos campeonatos, né, da Europa mais disputados, com pelo menos 4, 5 equipes com chance de título, né, que era o Chelsea, Manchester United, Arsenal, agora o Manchester City, com toda a força que tem, com dinheiro, com as contratações, e também o Liverpool pela sua tradição. Então são 5 equipes aí brigando pelo título da Premier League nessa temporada. Se o campeonato europeu, os campeonatos europeus começam nesse final de semana, o Campeonato Brasileiro teve uma rodada ontem, a 17ª, e é o assunto do nosso próximo bloco. Mas antes de pedir os nossos comerciais, gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo Washington, lá da CTB, popularmente conhecido como Nanico, parceiro nosso aí. A gente aproveita para mandar um abraço e vamos aos nossos comerciais também, para poder falarmos depois da rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. Nós voltamos rápido.